Mas o que é uma pessoa? Na verdade, uma pessoa, dizia Chico Xavier, é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. É uma frase altamente filosófica do nosso Chico Xavier. Da mesma forma que nós sabemos que no interior de cada pessoa que você conhece, existe uma pessoa que você não conhece, porque nem mesmo ela se conhece. É necessário, primeiro, que nós passemos por uma série de experiências. É necessário que nós passemos por uma série de provações. É necessário que nós passemos por uma série de circunstâncias que vão fazendo com que nós consigamos mensurar quem nós somos em cada item, principalmente na área comportamental. Porque o ser humano é muito parecido com um iceberg. O que você vê no iceberg é apenas a ponta do iceberg. Mas a maior realidade existencial desse iceberg está abaixo da linha da água. Aliás, foi assim que o Titanic afundou. Quando foi inaugurado, na inauguração, tiveram a audácia de dizer: esse nem Deus afunda. Mas esqueceram que, quando alguém viu a ponta do iceberg, que avisou, o casco já havia batido na parte de baixo do iceberg. Então, na nossa existência, a ponta do iceberg é o consciente. É aquilo que eu mostro para os outros. É aquilo que os outros veem. É aquilo que muitas vezes eu tenho até desejo de mostrar aos outros. Mas a minha parte submersa, que é o subconsciente, muitas vezes eu escondo das pessoas. Eu deixo apenas para mim. Então, essa área submersa do iceberg, aquela que você não enxerga, que está abaixo da linha da água, é tudo o que já te aconteceu. São os depósitos de todas as suas lembranças armazenadas. Segundo a psicologia, porque a psicologia ela vem evoluindo. Começou pela psicologia freudiana, organicista, mecanicista, freudiana, humanista, né? Humanista. Atualmente estamos na psicologia transpessoal. Então, segundo a psicologia comum, a psicologia organicista, segundo a psicologia freudiana, tudo que acontece desde a barriga da minha mãe está guardado em mim. Talvez futuramente eu lhe dê muitas experiências sobre isso, porque eu tive várias experiências relacionadas a situações em que mães fizeram aborto, em que crianças sofreram muita pressão enquanto estavam na barriga da mãe, e depois o reflexo veio mais tarde, quando já estavam ali na sua fase infantil. Tudo isso porque as lembranças são armazenadas desde a barriga da mãe, inclusive quando ainda está no processo de gestação, o entorno da mãe, as situações que ocorrem e o psiquismo que a mãe tem em relação àquilo que está acontecendo pode ser armazenado no subconsciente da criança, porque o subconsciente já existe. Então, a maioria das terapias, a maioria dos medicamentos, a maioria dos treinamentos que nós vemos são centrados no consciente. São preocupados apenas com a ponta do iceberg, esquecidos que a maior parte dele está abaixo da linha da água. Eu parabenizo a Secretariado do Brasil justamente porque a sua fundadora e presidente, Ercília Gatto, tem essa visão de trabalhar essa realidade além da ponta do iceberg,
trabalhando a área comportamental daqueles que são os nossos associados. Por isso que não adianta nós ficarmos achando que cobrança, que exigência, que imposição mudam pessoas. Não mudam. Para começar, ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Então, o que é que nós podemos fazer? Alguém poderia perguntar. Nós podemos criar o clima para as pessoas mudarem. Eu me lembro bem que quando eu iniciei minha carreira como executivo de um grande banco brasileiro, hoje considerado um dos maiores do mercado, mas quando eu iniciei a carreira, eu tinha um chefe que ele era simplesmente detestável. Era muito difícil as pessoas conviverem com ele, tal o seu grau de imposição, de arrogância, de prepotência, de paradigma paralisado e assim por diante. Só que tudo que aquele chefe fazia comigo, eu pensava assim: vou guardar tudo isso para que um dia, quando eu for um líder, eu não utilize dessa mesma técnica para que as pessoas possam estar ao meu lado. Porque nós percebíamos nas nossas reuniões e nas nossas conversas informais que quanto mais ele fazia isso, mais ele despertava temor nas pessoas, mas não admiração. E mais as pessoas criavam antipatia para com ele. E realmente foi o que aconteceu. Mais tarde, eu me tornei formador de equipe deste banco, no qual eu atuei por 18 anos como executivo, e um dos fatores que eu aprendi quando comecei a exercer a liderança foi exatamente não fazer aquilo que este meu chefe na época fazia. Então, nós temos um desafio muito gostoso, que é aprender. Aprender com as pessoas que passam por nossa vida. Porque algumas das pessoas que passam pela nossa vida passam para nos ensinar a não ser como elas são. Nós temos que criar um paradigma de evolução, de crescimento. E estas pessoas que passam pela nossa existência, elas nos deixam lições. Essas lições são riquíssimas. Ah, mas são negativas. Depende de como você vê, qual o seu paradigma sobre o comportamento dessa pessoa. E quando essas pessoas se forem da sua vida, se um dia elas saírem da sua existência, elas deixaram um aprendizado para você. Deixar um aprendizado que você sempre deve ser algo de bom para as pessoas. Você sempre deve deixar algo que marque nas pessoas. Porque saudade não é a presença física da outra pessoa. Saudade é a lembrança do que ela representou na sua existência. Então, viva de tal forma que estas pessoas possam ter deixado em você bons exemplos, apesar do comportamento que você não aprovava, e que mais tarde você possa relembrar delas como verdadeiras professoras que você teve, educadores de determinados comportamentos que elas mostraram para você que você tinha. E aí você passa, nesse atual momento, a conviver com as pessoas bem ao contrário daquelas que passaram na sua existência, para que estas pessoas relembrem de você com saudade. Se você tem o dom de enxergar os talentos das pessoas com quem você trabalha, elogie, enalteça, porque para chamar a atenção de alguém,
é sempre em particular, só você e ela. Mas para elogiar alguém, você pode fazer isso de público. Não é elogiar a pessoa em si numa reunião profissional, por exemplo, mas o trabalho que ela desenvolveu. Você pode virar para ela e falar: parabéns, o trabalho que você fez foi extraordinário, beneficiou a todos nós da equipe. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que reconheça o dom que ele possui. Há filmes que podem mostrar isso e que são lindos. Nesse momento, eu me lembro de um chamado Como Estrelas na Terra, que vai mostrar como um professor salva a realidade existencial de um aluno seu por essa capacidade de perceber o dom que desabrochava daquele aluno, que mais tarde se torna um artista plástico extraordinário, um pintor de quadros extraordinário. Então, se você tem discernimento bastante para fazer uma observação construtiva com alguém, faça. Se você tem esse discernimento, que é a coluna dorsal, para que nós possamos fazer uma observação com alguém, é o bom senso, faça. Porque perto de nós pode estar persistindo erros, pessoas cometendo de maneira equivocada e repetitiva os mesmos erros, por falta de alguém que o chame em particular e possa mostrar a ele. Pode ser com carinho, às vezes com firmeza, nós fazemos isso com os nossos filhos, mas é necessário que esse erro seja mostrado. Por isso que eu gostaria de terminar essa nossa conversa de hoje dizendo uma frase que nós trouxemos para a sua reflexão. Tá? E essa frase serve para a sua vida. Substituir pessoas sem curar o coração não é seguir em frente, é trocar de problema. Então, o nosso convite é para que você cure o seu coração. E para curar um coração é necessário você mergulhar no autoconhecimento. Porque esse autoconhecimento vai dar a você a proporção e a importância que você realmente possui.